O Céu e o Inferno, parte 2, capítulo 2, continuação. Título: A Morte do Justo. Em seguida à primeira evocação do Senhor Sazon, feita na Sociedade de Paris, o Espírito deu sob esta epígrafe a comunicação seguinte: Foi a de um justo a morte desse homem, de quem nesse momento vos ocupais, isto é, esperançosa e calma. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual se lhe sucedeu à vida terrestre sem rompimento nem abalo. O seu último suspiro foi tanto como um hino de reconhecimento e amor. E quão poucos os que atravessam assim a rude transição. Quão poucos os que, após a confusão e desespero da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas. Como o homem de saúde perfeita, de chofre mutilado, sofre nos membros separados ao corpo, assim a alma do cético separada do corpo se despedaça e lacinante se precipita no espaço inconsciente de si mesma. Orai por essas almas perturbadas. Orai por todos os sofredores que a caridade não se restringe à humanidade visível, mas deve socorrer e consolar os habitantes do espaço. Disso tivestes a prova evidente na súbita conversação desse espírito. Tocado pelas preces espíritas sobre o túmulo do homem de bem, que vindes interrogar e que deseja fazer-vos progredir no bom caminho. O amor não tem limites, enche o espaço e dá e recebe mutuamente as suas divinas consolações. Também o mar se desenrola numa perspectiva infinita, cujo espetáculo deslumbra o espírito, parecendo confundir-se no seu limite com os céus. São duas grandezas que se extremam. Pois bem, assim é o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço. A todos vós, encarnados e desencarnados, deve unir na santa comunhão da caridade, fusão sublime do finito eterno. Georges Joubert, diretor do Museu de Indústria de Bruxelas, nascido em Baissei, Alto Marne, e falecido em Bruxelas de apoplexia fulminante, a 27 de outubro de 1861, com 69 anos de idade. O Sr. Joubert era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris, e tratava-se de evocar na sessão de 8 de novembro, quando, antecipando-se ao nosso desejo espontaneamente, deu a seguinte comunicação, abre aspas, aqui estou eu a quem íeis evocar, manifestando-me por este médium que até agora tenho solicitado baldamente. Antes de tudo, desejo descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Senti um abalo indizível. Lembrei-me instantaneamente de meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice, toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Eu sentia apenas como piedoso desejo de me achar, enfim, nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois, o tumulto serenou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo. Quanta alegria no abranger o espaço. Não julgueis, no entanto, que me tenha tornado repentinamente o eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido muito deve aprender ainda. Não tardou muito que de vós me lembrasse, irmãos de exílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia, todos os meus votos vos cercam. Quereis saber que espírito me receberam? Quais as minhas impressões? Pois bem, amigos, foram todos os que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a contraditar tudo que fosse errôneo, pronto a ser o cavaleiro andante da verdade nesse mundo tal como fui no vosso. Fecha aspas, Joubert. Quando estáveis na terra, recomendaste-nos para vos evocarmos,
e ora o fazemos, não só para satisfazer aquele desejo, como para testemunhar-vos ainda uma vez a nossa sincera simpatia, instruindo-nos ao mesmo tempo, visto que ninguém melhor que vós pode dar-nos esclarecimentos precisos sobre esse mundo em que hoje habitais. Dar-nos-emos por felizes se houverdes por bem responder às nossas perguntas. Resposta. Presentemente, o que mais se impõe é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, entrevejo-a e tenho a prova dela tão só pelo que ouço, o que é já um enorme progresso. Pergunta. Para fixarmos ideia e não devagar, principiamos por perguntar em que lugar vos achais aqui e como vos veríamos se tal coisa nos fosse facultada. Resposta. Estou junto do médium, com a aparência do mesmo Jobat, que citava à vossa mesa, visto que os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos senão sob a sua forma mortal. Podeis tornar-vos visível? Pergunta. No caso contrário, qual a dificuldade? Resposta. A disposição que vos diz respeito é que é toda pessoal. Um médium vidente ver-me-ia e os outros não. O vosso lugar aqui é o mesmo de quando assistíeis encarnados às nossas sessões e que vos reservamos? Resposta. Aquele, pois, que em tais condições... Não, ainda é a pergunta. Aquele, pois, que em tais condições vos viram, poderão supor aí estais tal qual éreis, então, visto que aí não estais com o corpo material de outrora, estais, no entanto, com o corpo fluídico de agora, e com a mesma forma. Se vos não vemos com os olhos do corpo, vemos-vos com o pensamento. Se não podeis comunicar pela palavra, podeis pela escrita, como auxílio de um médium. Assim, as nossas relações de forma alguma se romperam com a sua morte, e podemos entretê-la tão fácil e completamente como outrora. É assim, precisamente, que se passam as coisas? Agora sim a resposta. Sim, há muito que o sabeis. Ocupareis este lugar muitas vezes, e mesmo sem o saberdes, uma vez que o meu espírito habitará entre vós. Aqui tem uma notinha. Chamamos a atenção para esta última frase. O meu espírito habitará entre vós, que nesse caso não é uma simples figura, porém realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá sobre a natureza dos espíritos, sabemos que qualquer um pode achar-se entre nós, não só em pensamento, mas pessoalmente com seu corpo etéreo, que o torna uma individualidade distinta. Um espírito tanto pode consequentemente habitar entre nós depois de morto, como quando vivo, ou por outra, melhor ainda depois de morto, uma vez que pode ir e vir livre e voluntariamente. Desse modo, temos uma multidão de comensais invisíveis, indiferentes uns dos outros, atraídos por afeição. É a estes últimos que se aplica esta frase. Eles habitam entre vós. Eles habitam entre nós. Que se poderá interpretar assim. Eles nos assistem, inspiram e protegem. Outra pergunta. Não há muito que encarnado vos sentáveis neste mesmo lugar. As condições que ora o fazeis parecer-vos-ão estranhas? Qual o efeito da mudança de estado? Aí a resposta do Espírito. De modo algum se me afiguram estranhas as condições, porque o meu espírito desencarnado goza de lucidez perfeita para não deixar irresolutas quaisquer questões que encare. Outra pergunta. Lembrai-vos de haver estado nas mesmas condições anteriormente a essa última existência? Experimentais qualquer mudança a esse respeito, comparando as situações presentes e passadas? A resposta. Recordo-me das existências anteriores e sinto-me melhorado. Por isso que me identifico com o que vejo.
ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só me apercebia das faltas terrenas. Pergunta: lembrai-vos da penúltima encarnação, da que precedeu a do Senhor Joba? Resposta: sim, me lembro. Fui um operário mecânico, acossado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar a minha arte. Como Joba, realizei os sonhos do pobre operário e dou graças a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta e cuja semente depositara em meu cérebro. Já vos tendes comunicado em outra parte? Resposta: pouco me tenho comunicado. Em muitos lugares, um espírito tomou-me o nome. Algumas vezes, estava eu perto dele sem que pudesse comunicar-me diretamente. Tão recente a minha morte, que participo ainda de certas influências terrestres. É preciso que haja perfeita simpatia para poder exprimir o meu pensamento. Em breve, operarei incondicionalmente, mas por enquanto, repito, não posso fazê-lo. Quando morre um homem, um tanto conhecido, é chamado de todos os lados e inúmeros espíritos se dão pressa de apossar-se de sua individualidade. Eis o que comigo se tem passado em muitos casos. Asseguro-vos que logo após ao desprendimento, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médium predileto. Pergunta: vedes os espíritos que aqui estão conosco? Resposta: vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o Espírito de Verdade, pairando no espaço. Depois ainda, uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Sede felizes, amigos, pois benéficas influências vos disputam as garras do erro. Pergunta: quando encarnado, compartilháveis da opinião emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de quatro planetas que se teriam unido. Sois ainda da mesma opinião? Resposta: não, é um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e sua formação gradual e sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve sua vida própria, e Deus não precisou lançar mão desta grande desordem que seria a agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Admitias também que os homens pudessem cair num estado cataléptico por tempo ilimitado e que o gênero humano tivesse assim aparecido na Terra? Resposta: pura ilusão da minha mente, que ultrapassava sempre o seu fim. A catalepsia pode ser longa, porém não indeterminada. Tradições, legendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, muito tenho sofrido já com as ilusões que alimentaram meu espírito. Não vos iludais. A tal respeito, muito aprendi. E posso hoje dizer-vos que a minha inteligência, apta para assimilar diversos e vastos estudos, guardará, no entanto, de sua última encarnação, o pendor para o maravilhoso e místico, hauridos nas imaginações populares. Ainda agora, pouco me tenho ocupado das questões puramente intelectuais, no sentido em que os julgais. E como poderia eu fazê-lo deslumbrado e aturdido pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? O vínculo do Espírito que vós, homens, não podeis compreender, só ele pode atrair-me a esta terra que abandono. Não direi com alegria, por ser uma impiedade, mas com um profundo reconhecimento da libertação. Pequeno comentário. Quando a sociedade abriu uma subscrição em favor dos operários de Lyon, em fevereiro de 1862, um consórcio subscreveu 50 francos, sendo 25 para si e 25 em nome do Sr. Joba, que então deu a tal respeito a comunicação seguinte, abre aspas: exulto e lisonjeio-me de não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso que vos trouxe o óbolo que eu daria se habitasse ainda o vosso mundo. Neste que ora resido, é nula a necessidade de dinheiro, de modo que me foi preciso recolher à bolsa da amizade para provar materialmente que também a mim me compungia o infortúnio dos irmãos de Leão. Intrépidos cultores da vinha do Senhor, muito deveis convencer-vos de que a caridade não é uma palavra oca, pois grandes e pequenos os patentearam na emergência, sentimentos de simpatia e fraternidade. Estais na grande via humanitária de progresso. Pois bem, praz a Deus sejais ditosos na jornada
e os espíritos amigos que vos sustentem para que triunfeis afinal. Eu conheço a viver espiritualmente mais calmo, menos perturbado pelas evocações constantes que sobre mim choviam. A moda também atua sobre os espíritos. Enquanto Jobar, em moda, passar da moda, então pedirá aos seus amigos sérios que o evoquem. Aprofundaremos então questões superficialmente tratadas, e o vosso Jobar, completamente transfigurado, poderá ser útil como desejo de todo o coração. Jobar. Passados os primeiros tempos consagrados ao alento de seus amigos, o Sr. Jobar colocou-se entre os espíritos que ativamente propugnam pela renovação social, esperando uma nova encarnação terrena para tomar parte ainda mais ativa e direta nesse movimento. Depois dessa época, ele deu à Sociedade de Paris, onde continua como cooperador, comunicações de incontestável superioridade, sem se deixar da originalidade e repentes que constituíam o fundo do seu caráter, a ponto de se fazer reconhecido antes de assinar. Samuel Felipe é outro espírito. Este era um homem de bem, na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má, ou errar voluntariamente, no que quer que fosse. De um devotamento extremo pelos amigos, podia-se ter como certo seu acolhimento em se tratando de qualquer favor, ainda que contrário ao seu próprio interesse. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil, isso sem ostentação, admirando-se quando se lhe atribuía por estes predicados um grande mérito. Jamais desprezou os que lhe faziam mal, antes se dava pressa em servi-los como se bem semelhante lhe houvesse feito. Em se tratando de ingratos, dizia, não é a mim, porém a eles que se deve lastimar. Posto que muito inteligente e dotado de natural vivacidade, teve na terra uma vida obscura, laboriosa e bordada de rudes provações. Podia-se comparar a essas naturezas de escola que vive na sombra, das quais o mundo não fala e cujo brilho não se reflete na terra. Auriram no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Finalmente, faleceu em dezembro de 1862, na idade de 50 anos, de moléstia atroz, sendo seu passamento muito sensível à família e aos amigos. Evocamos-lo algumas vezes depois do trespasse. Perguntamos, tendes uma recordação nítida dos últimos instantes da vida na Terra? Resposta, perfeitamente, conquanto essa recordação reaparece gradualmente. No instante preciso do desprendimento, eram confusas as minhas ideias. Quereríeis, a bem de nossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a vida espiritual? Resposta. De bom grado, tanto mais quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, mas a mim próprio. Por isso que, dirigindo meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. Sabeis que de tribulações provei na vida. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade. Graças a Deus, e hoje me felicito, e ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Ó, meus amigos, compenetrai-vos firmemente nessa verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Não é por certo comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Ah, se soubesses o que são agora alguns anos comparado ao infinito. Se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diríeis das que a precederam. E não foi senão a força do trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Para pagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje abençoo essas provações, pois a ela devo o ter rompido com o passado. Simples recordação, agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Ó vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes,
vós cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações. Não somente vos perdoo, mas até vos agradeço, intentando fazer mal, não suspeitáveis do bem que este mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós devo grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus colocou-vos em meu caminho para ferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a caridade de amar os inimigos. Não vos impacientais com essa divagação, porquanto vou responder agora a vossa pergunta. Conquanto sofreste cruelmente com a moléstia que me acometeu, quase não tive agonia. A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos. Sem temor pelo futuro, não me apaguei à vida e não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos. A separação completou-me sem dor, sem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Ignoro que tempo durou o sono, que foi curto, aliás. Meu calmo despertar contrastava com o estado precedente. Não sentia mais dores e exultava de alegria. Queria erguer-me, caminhar, mas um torpor nada desagradável, antes deleitoso, me prendia, e eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, conquanto não duvidasse ter já deixado a terra. Tudo o que me cercava era como se fora um sonho. Vi minha mulher e alguns amigos ajoelhados no meu quarto, chorando, e considerei de mim para mim que me julgavam mortos. Quis então desenganá-los de tal ideia, mas não pude articular uma palavra. E daí concluí que sonhava. O fato de me ver cercado de pessoas caras, já muito falecidas, e ainda de outras que à primeira vista não podia reconhecer, fortalecia em mim essa ideia de um sonho em que tais seres por mim velassem. Esse estado foi alternado de momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia a consciência do meu eu. Pouco a pouco as minhas ideias adquiriram mais lucidez. A luz que entrevia por dentro do nevoeiro fez-se brilhante, e eu comecei a compreender-me, a reconhecer-me, compreendendo e reconhecendo que não mais pertencia a esse mundo. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo. O meu invólucro material não estava ainda imunado e eu o olhava com piedade, felicitando-me pela separação, pela liberdade. Pois se eu era tão feliz por me haver enfim desembaraçado. Respirava livremente, como quem sai de uma atmosfera nauseante. Indizível sensação de bem-estar penetrava todo o meu ser. A presença dos que amara alegrava-me sem me surpreender, antes parecendo-me natural, como se os encontrasse depois de longa viagem. Uma coisa me admirou logo, o compreendermos-nos sem articular uma palavra. Os nossos pensamentos transmitiam-se pelo olhar somente, como que por efeito de uma penetração fluídica. Eu não estava, no entanto, completamente livre das preocupações terrenas, e como para realçar mais a nossa situação, a lembrança do que padecera me ocorria de vez em quando à memória. Sofrera corporal e moralmente, sobretudo moralmente, como alvo que fui da maledicência dessas infinitas preocupações mais acerbas, também que as desgraças reais, quando degeneraram em perpétua ansiedade. E ainda bem não se desvaneciam tais impressões, já eu interrogava a mim mesmo se de fato delas me libertara, parecendo-me ouvir ainda umas tantas vozes desagradáveis. Reconsiderando as dificuldades que tanto e tantas vezes me atormentavam, tremia e procurava, por assim dizer, reconhecer-me. Assegurava-me que tudo aquilo não passava de fantástico sonho, e quando cheguei à conclusão, à realidade dessa nova situação, foi como se me aliviasse de um peso enorme. É bem verdade, dizia, que estou isento desses cuidados que fazem o tormento da vida. Graças a Deus. Também o pobre, repentinamente enriquecido, duvida da realidade da sua fortuna e alimenta por algum tempo as apreensões da pobreza. Assim era eu. Ah, pudesse os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem essa convicção não lhe daria na adversidade. Quem deixaria então na terra de prover
e assegurar-se da felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos. Gozos, ambicionados, invejados, tornar-se-iam mesquinhos em relação aos que eles desprezam. Fecha aspas. Pergunta a esse espírito: esse mundo tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso, bem como os numerosos amigos que nele reencontrastes, fizeram-vos esquecer a família e amigos encarnados? Resposta: se os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade de que gozo. Deus não recompensa o egoísmo, pune-o. O mundo em que me vejo pode fazer com que desdenhe a terra, mas não os espíritos nelas encarnados. Somente entre os homens é que há prosperidade faz esquecer os companheiros do infortúnio. Muitas vezes venho visitar os que me são caros, exultando com a recordação de que me guardaram. Assisto às suas diversões e, atraído por seus pensamentos, gozo se gozam ou sofro se sofrem. O meu sentimento é, porém, relativo e não se pode comparar ao sofrimento humano, uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações. Este sofrimento é, ao demais, suavizado pela sua vez, a esta mansão afortunada, onde a dor não existe. Para torná-los dignos dessa mansão, é que me esforço para sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que tive, consoante a vontade de Deus. A minha desolação avulta quando os vejo retardar o advento por falta de coragem, murmúrios, vacilações e, sobretudo, por qualquer ato reprovável. Trato, então, de os desviar dos maus caminhos. E se o consigo, é isso uma felicidade, não só para mim, como para outros espíritos. Quando, ao contrário, a intervenção é improfícua, exclamo com pesar: mais um momento de atraso. Mas consola-me a ideia de que nada se perde irremissivelmente. Samuel Felipe.